E o cenário eleitoral? Toda semana nós temos visto pesquisas novas sobre a eleição presidencial e desde o vazamento das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Worcaro, Flávio vem enfrentando uma redução nas suas intenções de voto. Não chega a ser uma redução que o retire da disputa, mas, sem dúvida, ela amplia a vantagem do seu principal oponente, que é o presidente Lula, candidato à reeleição. As últimas pesquisas indicam que essa mudança nos índices de intenção de voto ficou muito presente no chamado núcleo dos eleitores independentes, que deixaram de apoiar, nesse momento, Flávio, por considerar que essa atitude de conversar com um ex-banqueiro, quando já estava condenado em prisão domiciliar, não convence. A justificativa que Flávio Bolsonaro apresentou, de que foi lá para encerrar o contrato, isso não convence ninguém. Agora, apesar disso, e da diferença que o presidente Lula tem estabelecido em relação a ele nas pesquisas, se nós somarmos as intenções de voto de todos os candidatos, essa soma ainda é maior do que o percentual de intenção de voto no primeiro turno do presidente Lula. Não é uma novidade. Em 2022, também aconteceu isso. O presidente Lula quase conseguiu ganhar a eleição já no primeiro turno. Ficou cerca de 2% de obter esse êxito. E quando foi para o segundo turno, a disputa foi acirradíssima e a vitória dele veio com um percentual muito pequeno, 1,5%, que decorreu principalmente da migração da maior parte dos eleitores do chamado centro democrático ou independente em seu favor, que no primeiro turno tinham votado, por exemplo, em Simone Tebet, passaram a apoiar Lula no segundo turno. Qual a diferença? Isso é uma semelhança com 2022. Qual a diferença para 2026? A diferença é que agora o Lula está no exercício do mandato. Antes ele estava fora do governo na oposição, agora ele está no exercício do mandato. E reeleição significa mostrar para os eleitores e eleitoras que ele merece ser reeleito. Mostrar que o seu mandato foi um mandato que justifica que as pessoas continuem confiando e permitam que ele exerça mais 4 anos de mandato. Nesse quesito, o governo do presidente Lula continua tendo índices de desaprovação maiores do que aprovação, ainda que essa diferença tenha também diminuído, provavelmente muito em função da maciça propaganda que o governo vem fazendo nas mídias tradicionais e nas redes sociais, contratando influenciadores, entre outras coisas. Nada disso é ilegal, nada disso é imoral, isso faz parte. O governo precisa divulgar, como diz aquele ditado, a diferença entre a fêmea do avestruz e a galinha é que a fêmea do avestruz põe um ovo muito maior, mas não cacareja como a galinha. Então eles precisam mostrar o que eles estão fazendo, isso é do jogo. Da mesma maneira que a oposição, distribuída em várias pré-candidaturas, tem como principal objetivo mostrar que ele não merece ser reeleito. A discussão que voltou a acontecer nas redes sociais e no entorno do candidato Flávio Bolsonaro é se ele será o candidato mais adequado para enfrentar e derrotar o presidente Lula no eventual segundo turno. Qual o problema dessa discussão? É que Flávio Bolsonaro tem um patamar de aprovação que é decorrente do bolsonarismo, que é da ordem de 25%, que dificilmente outro candidato ou candidata consegue esse piso de largada. Nós vemos que as outras candidaturas de oposição estão patinando ali, na faixa de um dígito, 6%, 3%, 2%, 1%. Ou seja, elas não conseguem empolgar. E a única maneira, me parece, que isso poderia acontecer, de substituir a candidatura do Flávio, é se ele desistisse. Mas tudo indica que ele não vai desistir, porque ele sabe dessa força e para os Bolsonaro, o mais importante nesse momento não é nem ganhar a eleição,
porque eles poderiam ganhar sendo apoiadores de outra candidatura, no campo conservador, no campo da direita, mas eles preferem até perder a eleição do que perder o controle e a hegemonia desse campo de direita, porque esse campo da direita cada vez mais tem força na nossa sociedade. E eles apostam nisso, essa é a aposta deles. Por outro lado, caso haja segundo turno, eu não tenho a menor dúvida em afirmar, nesse mês de junho, há 4 meses das eleições, pouco menos de 4 meses, que se houver segundo turno, ele será entre Lula e Flávio Bolsonaro. Por que eu digo se houver segundo turno? Porque crescem as chances do presidente Lula ser reeleito já no primeiro turno. Não é uma tarefa fácil, porque ao mesmo tempo que ele tem ampliado a distância sobre Flávio Bolsonaro nas pesquisas no primeiro turno, como eu já disse aqui há pouco, o número de eleitores que votam distribuídos entre as várias candidaturas de oposição, ele ainda supera, em percentual, a intenção de voto do presidente Lula. Mas falta pouco para ele poder superar isso. Nós teremos novas pesquisas, mas se nada de novo aparecer na relação de Flávio Bolsonaro com Daniel Worcaro, a tendência, na minha opinião, é que isso seja precificado pelos apoiadores de Flávio Bolsonaro, mas principalmente não porque concordem com a postura de Flávio, mas porque mais importante do que a honestidade e a coerência é derrotar o petismo, derrotar Lula. Essa parcela do eleitorado que é antipetista e que hoje está incomodada com a relação revelada entre Flávio e Daniel Worcaro, ainda pode, nos próximos meses, absorver e voltar a apoiar Flávio Bolsonaro e levá-lo ao segundo turno. Mas, como já falei, já escrevi recentemente, desde o início do ano, o favorito para ganhar essas eleições continua sendo o presidente Lula. E agora mais favorecido, facilitada essa caminhada por essa situação de uma pequena queda nas intenções de votos de Flávio Bolsonaro. Mas dizer, como alguns analistas estão dizendo, que a candidatura de Flávio vai derreter, que vai acabar, que ele não tem a menor chance, não rola isso. A não ser que haja uma hecatombe, venham mais revelações absurdas de relacionamento, né, dele com Worcaro ou coisas semelhantes. Não esqueçamos que Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, passaram pelo crivo assim, intenso da mídia nos últimos 10 anos sobre a questão da rachadinha. E isso não fez com que Jair Bolsonaro perdesse a eleição em 2018. E não fez com que Jair Bolsonaro quase ganhasse a reeleição em 2022. Então, achar que essa denúncia de rachadinha, Daniel Worcaro ou coisas parecidas serão suficientes para retirar Flávio da disputa, eu acho que guarda uma certa torcida para os apoiadores do presidente Lula ou para os opositores à família Bolsonaro. Eu acho que a tendência hoje continua sendo de, em havendo segundo turno, ser entre Lula e Flávio Bolsonaro. E a preço de hoje, com Lula favorito. E aí, você concorda com essa avaliação? Deixe o seu comentário, siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal Foca na Estratégia com Orlando Tomé Cordeiro. Um grande abraço.